Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, estamos no 5º domingo da Quaresma. Iniciamos esta semana que antecede a Semana Santa, na tradição da Igreja chamada Semana da Paixão. E na Semana da Paixão, ao mesmo tempo que somos convidados a contemplar a cruz, na qual Nosso Senhor foi glorificado e pela qual nos salvou, somos também convidados a olhar Nossa Senhora das Dores. Aqui na Basílica dos Mártires, na sexta-feira da 5ª semana da Quaresma, ou seja, na Semana da Paixão, havia mesmo a festa de Nossa Senhora das Dores, uma festa grande. Não deixemos de contemplar a cruz e pedir a Nossa Senhora que nos empreste os seus olhos e os seus sentimentos, o seu coração, para a podermos contemplar com proveito. Preparemo-nos para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram, embora eu tivesse domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Já não terão de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração puro. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Dai-me, Senhor, coração puro. Criai em mim, ó Deus, coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim a vossa santidade. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, coração Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. De onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir. Foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando ele for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje voltamos ao profeta Jeremias. Este profeta que foi profeta durante muito tempo, desde 727 a.C., já o reino do norte estava sob o domínio dos assírios, até 586, quando Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém e levou também para o exílio o reino de Judá. Como foi profeta durante muito tempo, passou por muitas pessoas e por muitas circunstâncias. Vários reis reinaram durante os anos em que ele foi profeta. Muitos foram os sumos sacerdotes e os profetas que falavam ao povo. Jeremias, nesta fase em que, ou melhor, quando proferiu esta profecia que nós hoje ouvimos, estará ainda no início do seu ministério, quando o rei de Judá era Josias, um homem bom que tentou implementar uma reforma religiosa em Israel para que o povo fosse mais fiel à lei, para que o povo vivesse o culto de uma maneira mais autêntica. O profeta Jeremias, que muitas vezes, mais lá para diante, estará em oposição aos reis e ao poder estabelecido, desta vez bate palmas ao rei Josias e acha que aquela reforma religiosa preconizada pelo rei dará bons frutos.
o povo, através dela, conseguirá interiorizar a lei, que até aí era uma coisa externa ao povo. Deus escreveu em tábuas de pedra e agora propõe-se escrever no coração das pessoas. Isto é, tornar as pessoas capazes de interiorizar aquilo que Deus diz para fazerem aquilo que Deus pede. E cheio de otimismo, profetiza não propriamente para o reino de Judá, mas para aqueles que já estão no exílio, para o reino do norte, dizendo: tenham calma, Deus vai intervir. Se nós formos fiéis a esta reforma religiosa, se nós passarmos a lei de Deus para dentro de nós e nos conformarmos com ela, novos tempos virão. Aprendei a conhecer o Senhor, todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Esta profecia cheia de otimismo de Jeremias cumpre-se em nosso Senhor Jesus Cristo. Remindo-nos que Jesus nos dá esta capacidade de interiorizar a lei e de nos conformarmos com Ele e, conformados com Ele, obedecermos à lei do Senhor. Esta passagem do Evangelho de São João que nós hoje escutamos é conhecido pelo Getsemane de João. São Mateus, São Marcos, São Lucas, qualquer deles no seu Evangelho descreve aquele drama do Getsemane, do Horto das Oliveiras, Jesus como que a avançar com algum terror para a morte iminente, para a crucifixão. É nessa altura que ele reza o salmo: meu Deus, por que me abandonastes? E sua sangue, e chora, e grita. Aliás, depois de dar um grande grito, expirou, dizem os evangelistas. E ouve-se uma voz do céu. Aparece um anjo para consolar Jesus. Aliás, a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus também nos reporta a essa cena do Getsemane. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Ou seja, os Evangelhos descrevem-nos a cena do Getsemane, mas independentemente daquilo que o Evangelho diz, muitos assistiram a Jesus neste momento dramático da sua vida no Getsemane e gravaram aquilo que viram. E um deles, o autor da carta aos Hebreus, que nos descreve aquilo que se passou. Jesus passa por todas as fases da oração judaica, pelas súplicas, pelos gritos, pelas lágrimas. E porque rezou, foi atendido. Como que, a dizer o autor da carta aos Hebreus, aqueles que rezam são atendidos. Aqueles que rezam são atendidos. Os Hebreus, nós não sabemos exatamente quem são os destinários desta carta, mas percebe-se que são um povo muito sofrido.
estão em grande sofrimento por causa das perseguições, por causa das incompreensões. E o autor da carta aos Hebreus convida-os a contemplar Cristo, como na Quaresma nós somos convidados, especialmente na Quaresma, a contemplar Cristo e o instrumento da nossa salvação, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus entra em Jerusalém acompanhado por muita gente, que vai ao encontro das pessoas, muitas pessoas que já estavam em Jerusalém. Esta cena passa-se em Jerusalém e já estava a acorrer muita gente por causa da festa da Páscoa. Mas, como disse, independentemente das pessoas que já estavam em Jerusalém, Jesus também leva consigo muita gente, porque antes de se dirigir e entrar triunfalmente em Jerusalém, Jesus tinha feito um grande milagre em Betânia, que fica a poucos quilómetros de Jerusalém. Deu a vida ao seu grande amigo Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Este milagre espantoso de Cristo, que prova bem aquilo que Ele é, Deus verdadeiro, porque só Deus verdadeiro pode fazer voltar um morto à vida, e sobretudo um morto já com 4 dias de sepultura, levou muitos judeus a acreditarem em Jesus. Jesus vai dali para Jerusalém para a festa da Páscoa e leva consigo uma multidão de pessoas que tinham aderido a ele naquela altura por causa do milagre de Lázaro. E esta turba entra em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras na cena que celebraremos no próximo domingo, no Domingo de Ramos. Entre os muitos que já estavam em Jerusalém, havia alguns que ainda eram pagãos e que se calhar continuaram pagãos. Simpatizantes dos judeus, conheciam a lei, conheciam as tradições judaicas, mas ainda não haviam aderido formalmente ao judaísmo, como acontecia com os prosélitos. Ora, estes gregos, isto é, estes pagãos, vão ter com Filipe e com André e pedem-lhes que os levem a Jesus. Filipe e André têm nomes gregos. Além disso, são naturais de Betsaida da Galileia, como diz São João. Embora Betsaida já não ficasse dentro do território de Jerusalém, de Israel. Pertencia à autarquia de Herodes Filipe e, portanto, já ficava fora das fronteiras de Jerusalém, de Israel. Uma cidade pescatória, Betsaida, quer dizer casa da pesca. Ora, pelo nome e pela naturalidade destes apóstolos, os pagãos sentiram com eles uma afinidade. Estes pagãos eram espertos. Eles certamente já tinham ido outras vezes a Jerusalém, mas de cada vez que iam a Jerusalém, ficavam mais decepcionados com aquilo que se passava no templo. O templo que deveria ser a casa de Deus, onde se sentia a glória de Deus, onde no Santo dos Santos o chão era pisado pela glória de Deus, as coisas estavam cada vez mais frouxas, mais comercializadas, cada vez se percebia que a lei era entendida de uma maneira externa e que o culto não era o culto da obediência que deveria ser. E, ao contrário, eles veem Jesus e Jesus dá-lhes esta confiança que eles já tinham, porque já tinham ouvido falar das palavras de Jesus e dos sinais que Jesus havia realizado. E pensam, não há dúvida, Deus já não mora no templo, Deus mora neste homem. Como quem diz, este homem é Deus.
nós podemos aderir a Ele, em verdade. É aderindo a Ele que nós praticamos o verdadeiro culto. Bem, Filipe e André vão ter com Jesus e dão-lhe o recado. Estão ali uns pagãos que te querem ver. E Jesus desconversa. Fala-lhes da hora que chegou. O Evangelho de São João é o Evangelho da hora, não é? Começa com a hora que ainda não chegou, no milagre de Caná, e termina com a hora que se cumpre, isto é, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a hora da nossa salvação. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Com esta imagem bem conseguida, Jesus fala-lhe da sua ressurreição. Quando o grão de trigo, depois de morrer na terra, germina e nasce uma nova planta, a planta não dá só um grão de trigo, dá muitos grãos de trigo. Jesus morre e ressuscita, mas com ele ressuscita uma multidão daqueles, uma multidão constituída por todos aqueles que estão dispostos a perder a vida, a desprezar este mundo, a viver na perspectiva da vida eterna. Onde estiverem esses, eu estou. E esses serão glorificados comigo quando eu for elevado da terra. Portanto, digam a esses pagãos que estejam atentos à hora da minha glorificação. E depois aparecem no Evangelho de São João os sinais que aparecem também na cena do Getsemane e dos sinóticos. A voz do céu, o anjo, o trovão, todos estes aspectos que são, no fundo, a natureza a associar-se ao mistério que acontece. E o mundo vai ser julgado. Aqueles que vão ser separadas as águas, aqueles que quiserem continuar com o príncipe deste mundo, continuem. Aqueles que quiserem vir comigo e estar onde eu estiver, então que se apresentem. Aqueles que estiverem dispostos a interiorizar a lei, aqueles que estiverem dispostos a viver em sintonia comigo, dando-se, morrendo para que outros tenham a vida, renunciando a si para que os outros se salvem. Meus irmãos, é este caminho que nós somos chamados a fazer até à Páscoa, para que a Páscoa de Cristo seja verdadeiramente a nossa Páscoa. Com estes gregos que estavam em Jerusalém, também nós queremos ver Jesus, isto é, queremos contemplar o sinal da sua glorificação, a glória, e com a ajuda de Nossa Senhora das Dores, passarmos a viver uma pertença ainda maior a Ele, para que assim, desde já, possamos experimentar a vida eterna. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação
desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo dos corações, e peçamos-lhe a graça de o reconhecer sempre melhor, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor de Deus, que Deus lhes tem e dado a esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam-se na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam nos mais pobres, nos doentes e em todos aqueles que sofrem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus nosso Pai, escutai aqueles por quem o vosso Filho aceitou cair na terra e morrer, e fazei brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os seus passos. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus que nos reuniu no Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho de um novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que, aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos olhos. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Proclamo a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e familiares defuntos, de Luísa Esteves Ferreira e familiares falecidos, e de Licínio Dias Filho, a quem chamastes para vós. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma súplica pelas melhoras de Maria Henriqueta Ferreira da Trindade. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Patrício e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Lembre, irmãos, que na próxima terça-feira celebramos a solenidade de São José. Além das missas normais, às 10h30, à 1h20, às 16h15, teremos aqui na Basílica uma missa às 7h, onde um grupo de irmãos fará a sua consagração a São José. No próximo domingo celebraremos o Domingo de Ramos, entramos na Semana Santa. Por coincidência, o Domingo de Ramos calha, ou o 50º aniversário da minha ordenação sacerdotal, calha no Domingo de Ramos. Quando eu me ordenei há 50 anos, a ordenação foi no segundo domingo da Quaresma. Nesse ano, no ano do 25 de Abril, a Páscoa foi muito alta. Este ano estamos mais adiantados. Será suprimida a missa da 1h20, o que já é costume. As missas de sábado à tarde, tanto aqui às 17 como no Sacramento às 18, serão missas de ramos normais, tal como a missa das 5h de domingo. Esta missa mantém-se, só será suprimida a missa da 1h20, e a missa do meio-dia é antecedida da procissão dos ramos. Juntamo-nos na Igreja do Sacramento às 11 para rezarmos o terço e para a bênção dos ramos, e depois viremos em procissão até aqui à Basílica, onde será celebrada a missa. Claro que nesse dia, se Deus quiser, eu celebrarei missa em ação de graças por este dom extraordinário do sacerdócio, e convido todos a associarem-se a mim na missa que celebrar nesse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, este povo que espera confiadamente na vossa misericórdia, e fazei que receba abundantemente o que por vossa inspiração deseja. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe.